Olá, galerinha do sexto ano. Na aula de hoje, na aula 14, nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Pensando um pouquinho agora em critérios de divisibilidade, a gente vai continuar com aquela historinha do Jairo, que era um feirante lá do começo do nosso capítulo, tá? Então, vamos ler esse diálogo aqui, que está em forma de historinha. Pronto, trouxe 715 abacates. Agora vou dividir 715 por 3 para saber se podemos montar sacolas com 3 unidades sem sobra. Não precisa, já sei que a divisão não será exata. Como soube tão rápido? Ah, é que eu usei o critério de divisibilidade por 3. Então, vamos entender o que ele fez, que conta que ele fez, para entender tão rápido e sem precisar efetuar a divisão. Então, tem situações que, se a gente usar as regrinhas do critério de divisibilidade, a gente não precisa efetuar a divisão para saber se aquele número é divisível ou não por certo número natural. Olha lá, o critério da divisibilidade é um conjunto de regras utilizadas para verificar se um número é divisível por outro sem necessariamente efetuar a divisão. Porém, não são todos os números naturais que têm uma regra prática de divisibilidade. Assim, veremos neste momento o critério da divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. E no módulo seguinte falaremos sobre os critérios de mais alguns números. Então vamos lá. Na divisibilidade por 2. Um número natural ele é divisível por 2 quando ele termina algarismos das unidades simples em 0, 2, 4, 6 e 8. Isto é, quando um número é par. Então, todo número par ele é divisível por 2. 896 é divisível por 2 porque ele termina em 6. 87 não é divisível por 2, pois termina em 7. E aí vai sobrar resto. Na divisibilidade por 3, o número natural será divisível por 3 se a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Exemplo, 75 é divisível por 3, pois, se eu somar o 7 mais o 5, vai dar 12. 12 é divisível por 3, então 75 também é divisível por 3. 143 não é divisível por 3, porque se eu somar 1 mais 4 mais 3 vai dar 8, e 8 não é divisível por 3. Então, 143 também não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Olha os exemplos, ó. Vamos ver a regra primeiro. Um número natural será divisível por 4 se seus dois últimos algarismos da dezena, né, os dois últimos, e unidade simples forem 0, 0 ou formarem um número divisível por 4. Então, vamos olhar os exemplos. Terminou em 16 aqui, ó. É divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. Terminou em 0, 0. Também é divisível por 4, porque terminou em 0, 0. 823 não é divisível por 4, porque 23 não é divisível por 4. Então, ó, a gente tem que começar a decorar, tá? Divisibilidade por 4, apenas terminados em 16 e terminados em 0, 0. Divisibilidade por 5. Um mesmo número natural ele é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Exemplos: 89.675 é dividido por 5, então é divisível por 5. 75.940 termina em 0, então ele é divisível por 5. 540.967 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0 nem em 5.
Agora, por 6, a divisibilidade por 6. Um número natural ele é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 também. Então, 4.374. Ele é par, então é divisível por 2. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. É divisível por 2, porque termina em 4, 4 é par. E divisível por 3, eu tenho que somar todos os números. A soma dá 18, 18 é divisível por 3. Então, esse número ele é divisível por 3. Na letra B, outro exemplo, 4.894 não é divisível por 6, porque apesar de ser par, ele termina em 4 e não é divisível por 3, pois a soma 4 mais 8 mais 9 mais 4 é igual a 25, número que não é divisível por 3. Então, ó, ele poderia ser porque 4 é divisível por 2, mas por 3 ele não é, então ele não é divisível por 6. Ele tem que ser os dois ao mesmo tempo para ser divisível por 6, por 2 e por 3. Divisibilidade por 8. Exemplos. Vamos ver a primeira regrinha. Um número natural ele é divisível por 8 se seus três últimos algarismos forem 0, 0, 0 ou formarem um número divisível por 8. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 12.000 é divisível por 8, pois termina em 3 zeros, múltiplos de 1.000, que é divisível por 8. 8.032, eu vou olhar os três últimos, 32, porque aqui é 0, né? Então, 32 é divisível por 8, pois seus últimos três algarismos formam o número 32, que é divisível por 8. Dá 4, né? Então, tem resultado exato, e aí é divisível por 8 também. Já o 21.817 não é divisível por 8, pois os seus três últimos algarismos formam o número 817, que não é divisível por 8. Agora, a divisibilidade por 9. Um número natural será divisível por 9 se a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Então, 342 é divisível por 9, porque 3 mais 4 mais 2 é igual a 9, e 9 é divisível por 9. 879, não é divisível por 9, porque a soma vai dar 24, e 24 não é divisível por 9. Agora, quando o número é divisível por 10, número natural divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Terminou em 0 é divisível por 10, não terminou em 0, igual esse exemplo da letra B, então não é divisível por 10. Seguindo a mesma lógica do critério da divisibilidade por 10, podemos pensar em regras semelhantes para outras potências de base 10. Então, divisível por 100 tem que terminar em 3 zeros, divisível por 1.000. Aqui está errado, viu, gente? Divisível por 100 terminar em 2 zeros. Divisível por 1.000 tem que terminar em 3 zeros. Divisível por 10.000 tem que terminar com 4 zeros. Aqui outros critérios, agora a divisibilidade por 11. Um número natural é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos da posição ímpar e a soma dos valores absolutos dos algarismos da posição par resultarem em um número divisível por 11. Então, vamos observar o exemplo 62.623. Ele é divisível pelo número 11. Olha lá, ele somou, ele pegou 2 e 2 da quarta e da segunda, quinta, terceira e primeira. Inicialmente, nós devemos identificar os algarismos de posição ímpar e os algarismos de posição par. Lembre-se que a ordem de cada algarismo indica a sua posição. Então, a soma das posições ímpares deu 15,
A soma das pares deu 4. E eu faço a diferença de 15 e 4, tá aqui embaixo, ó, 15 menos 4 dá 11. Então, se deu 11, o número é divisível por 11. Agora, vamos ver um outro exemplo que ele dá aqui para vocês, ó. É o 324.254. Para verificar se ele é divisível por 11, a gente vai analisar a soma dos algarismos nas posições ímpares. Então, ó, é do fim para o começo, conto primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, ficou 4 mais 2 mais 2, que é 8. E nas posições pares, deu 5, 4 e 3, que dá 12. E aí, se eu fizer 8 menos 12, vai dar um número que não é natural, porque aqui, ó, vai continuar negativo esse número, então ele não é divisível por 11, porque não deu um número natural, ok? Agora, por 12. Na divisibilidade por 12, um número é natural, divisível por 12, se ele for divisível por 3 e por 4. Então, vamos aos exemplos. 43, 212 é divisível por 12, pois, olha lá, ó, ele somou os algarismos, deu 12, e 12 é divisível por 3. Aí, o último algarismo, o grupo composto de dois últimos algarismos é 12, é divisível por 4. Se ele é divisível por 3 e por 4, ele é divisível por 12. Então, esse número ele é divisível por 12. Agora, na divisibilidade por 15, eu tenho 546.748, não é divisível por 12, pois, apesar de os últimos dois algarismos serem os números 48, ó, a soma dos valores absolutos de seus algarismos, 34, não resulta em um número divisível por 3. Então, por 12, eu tenho que olhar a soma, e ela tem que ser divisível por 3, e eu tenho que olhar os dois últimos, e ele tem que ser divisível por 4, para ele ser ao mesmo tempo divisível por 12. Divisibilidade por 15. Um número natural ele é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, 26.385, vamos ver se ele é divisível por 15. Ele é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. A soma é 24. 24 é divisível por 3. Então, vamos ver se ele é divisível por 5. Termina em 5. Todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então, se ele é ao mesmo tempo por 3 e por 5, ele também é por 15. Agora, 30.575. Ele não é divisível por 15, porque ele é divisível por 5, porque ele termina em 5, mas a soma dos algarismos, absolutos aqui, ó, deu 20, e 20 não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 15, apenas por 5 esse número. Divisibilidade por 25 é um número natural divisível por 25 quando ele terminar algarismos da dezena da unidade simples em 00, 25, 50 ou 75. Então, vamos observar os números. Terminou em 75, é divisível por 25, porque está aqui, né? 50 também, terminou em 50, é divisível por 25, por 25. Terminou em 00, também é divisível por 25. Terminou em 25, também é divisível por 25. Agora, soluções problemas que envolvem múltiplos e divisores. Vamos ver o que nos traz a apostila.